Olá, olá, turma, como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite e que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já eu gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram e ouçam a gente no YouTube Music, no Spotify, compartilhem, avaliem o podcast com quantas estrelas vocês acharem pertinentes, falem para os seus amigos, falem para as pessoas que vocês gostam ou as que vocês não gostam, para ouvir esse podcast e acompanhar o Sadzinho aqui, que o Sadzinho quer que esse podcast chegue em mais pessoas para provocar reflexões que eu particularmente acho bem interessantes. O episódio de hoje, eu queria já começar com essa básica hipocrisia. Semana passada a gente falou de como não desistir, como se manter firme nos seus objetivos, nos seus sonhos. E eu queria perguntar, às vezes dá vontade de desistir, né? E provavelmente, às vezes você deveria desistir de algumas coisas. É muito fácil a gente só falar, não desista, não desista, persista. Mas também faz parte da vida, da complexidade da vida, a gente entender momentos em que é melhor recuar, dar 2 passos para trás, refletir e abrir mão de algumas coisas também, né, gente? Eu acho que a vida ela é muito mais complexa do que preto no branco, um e dois, muito mais profunda do que simplesmente a gente achar que as coisas são sim e não, vai para frente e vai para trás. Eu acho que a vida é uma dança que a gente tá sempre negociando, tá vendo os nuances, os tons de cinza entre as diversas coisas que a gente tem que fazer. E desde já, eu queria trazer algumas coisas pra gente pensar o quanto a gente sempre tá achando que a gente tá indo pra frente e que a gente tá indo pra algum lugar. Às vezes parece que a vida é uma estrada, um caminho reto e sempre contínuo, de que a gente não desistir e a gente sempre continuar andando, que a gente vai chegar em algum lugar. Porém, a gente tem que lembrar que nem toda cidade é planejada, que nem todo caminho vai para frente. Tem caminho, por exemplo, que é uma rotatória, a gente vai ficar girando em círculos. Tem caminhos que a gente vai fazer um puta caminho para chegar em lugar nenhum. E sim, tem caminhos que a gente vai fazer, às vezes um atalho, às vezes caminhos longos que vão levar a gente para o mesmo lugar, só que de forma mais demorada. E tem caminhos que são como bosques, que vai fazer com que a gente nunca chegue a lugar nenhum e vai ficar extremamente perdido no caminho, sabendo que a gente não tá indo para lugar nenhum. Então, eu queria comentar com vocês um conceito que eu sabia do conceito, mas aí, usando o nosso queridíssimo chat GPT, eu viu esse conceito e foi pesquisar mais sobre, que é o conceito da falácia do custo irrecuperável. Ele é um conceito que foi desenvolvido pelos psicólogos, aí vocês me perdoam pelos nomes, Asmon Tversky e o Daniel Kahneman, que eles conceituaram como um viés cognitivo, um erro de raciocínio que leva a gente a interpretar informações de forma equivocada e que afeta as nossas decisões. Tá, mas, né, basicamente, o que que é isso? Eles cunharam o termo viés cognitivo em 1972. Só para vocês terem uma conceitualização de quem que são esses dois psicólogos que provavelmente vocês nunca ouviram falar, o Kahneman, Daniel Kahneman, em 2002 ele ganhou o Prêmio Nobel pelo seu trabalho sobre viéses cognitivos na tomada de decisões empresariais. E esse conceito ele é muito interessante para a gente entender uma dinâmica social muito interessante, que é o fato de, ai, já que eu tô no inferno, vamos abraçar o capeta. O que que é o peido pra quem já tá cagado? É o famoso, já tô ferrado? Ah, o que que mais eu tenho a perder? É o sunk cost fallacy, que é a falácia do custo afundado, que é basicamente você continuar fazendo algo só porque você já gastou muito tempo tentando, e parar de fazer é como se você tivesse desperdiçado tudo aquilo que já foi feito.
Isso a gente pode colocar tanto em projetos quanto em relacionamentos. É o clássico, eu já tô trilhando esse caminho há tanto tempo que não faz mais sentido eu recalcular a rota. Não faz mais sentido eu pensar se é esse caminho que eu quero mesmo estar seguindo. E eu citei um pouco isso no episódio passado, da gente saber recalcular a rota. Mas recalcular a rota para saber, né, saber se a gente vai continuar aquele caminho, se aquele caminho está fazendo sentido. E é nesse sentido que eu quero trazer também. Será que se esse caminho parar de fazer sentido, não é melhor desistir? Não é melhor simplesmente a gente abrir mão de alguma coisa para que a gente não gaste mais tempo? Porque é aquelas, né? Eu não quero desistir, porque eu já gastei muito tempo fazendo isso. Por exemplo, eu não quero abandonar uma faculdade que eu já tô no terceiro ano. Mas eu vou gastar mais tempo, mais 1, 2 anos fazendo aquilo só para terminar. Tipo assim, gente, beleza. Se você tá no quarto ano de uma faculdade e você não entende que ela faz mais sentido, em certa medida eu acho que você pode terminar, sei lá, se falta mais 1 ano. Ah, é 1 ano. Mas ao mesmo tempo, você tá sendo tão penoso para você fazer aquele 1 ano a mais, você pode simplesmente parar, né? Se você pode, obviamente, né? Tem gente que não tem essa opção de simplesmente abandonar uma faculdade, mas se você tem essa possibilidade, abandonar a faculdade e fazer alguma coisa, porque ai, é 1 ano a mais que eu tô fazendo isso daqui, eu vou perder esses 3 anos. Primeiro que eu acho que conhecimento nenhum é perdido, né? Para mim, tudo que a gente aprende pro bem ou pro mal, a gente vai utilizar ao longo da vida. Que eu, né, citei, ai, aprendi, mas preferia ter continuado burro. Sim, mas assim, querendo ou não, conhecimento, essa experiência vai constituir parte de quem você é, né? Então, no final, mesmo conhecimentos dolorosos, ainda assim, são de certa forma conhecimento. Ah, gente, também eu sou um pouco hipócrita, tá bom? Não me julguem aqui. Mas assim, o que eu quero colocar é, você já gastou 3 anos numa faculdade, por exemplo. Gastar esse 1 ano pode parecer pouco, mas se for um curso técnico, por exemplo, às vezes esse 1 ano é o tempo que você vai demorar para concluir o curso inteiro. Então, se a gente colocar em perspectiva, não necessariamente você vai. É só 1 ano, mas é 1 ano. Tipo, 1 ano da sua vida não é só mais 1 ano. É um tempo para muita coisa, concordam? Se a gente colocar isso, obviamente, no tempo de vida humano, 1 ano parece muito pouco, né? Se você for viver 80 anos, são 80 vezes que você pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a vida, de certa forma, é muito curta. A gente não sabe se você vai viver até os 80, a gente não sabe o quanto mentalmente aquele 1 ano vai te custar. Às vezes, por exemplo, tem 1 ano da nossa vida que é tão importante na constituição de quem a gente é, que simplesmente ele muda a nossa vida, sabe? Por exemplo, teve anos da minha vida que se passaram e que não fizeram grande importância, mas eu consigo pensar em anos que foram tão importantes. Isso porque, né, galera, eu tenho 22 anos, então pra mim acho que é, até os 25, eu acho que os anos da sua vida te constituem muito mais, porque é como se você tá sempre aprendendo tanta coisa, né? Eu acho que pessoas que já estão nos seus 30, 40 anos podem achar que dos 44 por 45 você não mudou muito, mas eu acho que tem anos que te constituem como pessoa que é quase inconcebível você pensar o seu ano sem ele, sabe? Por exemplo, tem pessoas da minha família que de um ano para o outro, numa virada de ano, numa virada de mês, a vida virou de cabeça para baixo e nunca mais foi como antes. E às vezes questão de 3, 4 meses foi o que fez com que a pessoa virasse uma chavinha na cabeça e constituiu o modo de vida dela de uma forma totalmente diferente. Isso eu tô falando de coisas que elas estavam fazendo há 10, 15, 20 anos e que em meses mudou. Então, a vida é dinâmica, gente. E eu acho que esse conceito do sunk cost fallacy, né, esse falácia do custo afundado, é muita gente pensar nessa dinâmica do, ai, mas eu já tô aqui, eu vou terminar. Sim, às vezes, né, se a gente coloca na balança,
vale a pena terminar, mas às vezes não é melhor só desistir? Eu acho que às vezes a gente toma decisões irracionais que vão contra os nossos próprios interesses. Eu já falei isso bastante aqui no podcast. E a gente entender como esses vieses funcionam é importante para a gente tomar boas decisões baseadas em lógica, em vez da gente se afundar mais em problemas, sabe? Esse custo, ele foi primeiramente pensado na questão da economia, né? Que é esse custo irrecuperável, que é uma despesa que já aconteceu e que não pode mais ser recuperada. E no mundo lógico, os custos irrecuperáveis, eles não deveriam influenciar decisões futuras, porque a gente não pode mais, não pode, né, ele é algo irrecuperável, ou seja, você não pode mais tomar de volta. Então tem coisas que foram perdidas que você não vai ter mais elas de volta. Quando a gente pensa dessa forma, ai, teve coisas que eu perdi que eu não vou ter mais de volta, é um pouco complicado pra gente raciocinar que não é você continuar nesse mesmo caminho que você vai recuperar isso. Às vezes, você mudar o caminho vai fazer com que você não recupere aquilo, mas você consiga obter outras formas de reconstruir isso, sabe? Um vaso quebrado nunca vai se reconstruir da mesma forma. Mas talvez você comprar um vaso novo possa, né, talvez tomar um pouco de volta o que aquele vaso era. E é inegável que a gente tem uma aversão por perder coisas, né? A gente sempre quer sair pensando que a gente ganhou, que é o que eles chamam de the framing effect, que é esse efeito de enquadramento, que a gente basicamente, e isso não sou eu, não é você, é um conjunto de pessoas, é um pensamento social da gente sempre querer manipular a narrativa para sair ganhando. A gente adora fazer isso de não foi ele que me perdeu, não foi eu que perdi ele, ele que me perdeu. Minha filha, às vezes os dois saíram perdendo, ou às vezes os dois saíram ganhando, sabe? Às vezes você também não era tão legal quanto você achava que você era. Ou também, no final, às vezes a pessoa era bem filha da puta, ou às vezes você era filha da puta, a pessoa era legal. Só que é isso, a gente sempre quer se enquadrar numa lógica quase a lógica do tigrinho, né? Que você continua jogando no tigrinho, porque se você parar, você já perdeu tanto dinheiro no tigrinho, então você continua fazendo aquilo mesmo achando que você, mesmo sabendo que você provavelmente vai perder mais dinheiro e que você tem uma chance muito ínfima de ganhar aquilo. Então, é interessante a gente pensar como, por exemplo, pessoas continuam em relacionamentos de 10 anos só porque já passou tanto tempo, já passou 10 anos. Então, lá se vão mais 10 anos em algo que você só não tá agregando em nada e muito provavelmente você tá se irritando e perdendo mais. Então, é um otimismo tão irrealista que as pessoas elas acreditam que tem menos probabilidade de vivenciar eventos negativos do que outras pessoas. É tipo, ai, sempre coisas boas vão acontecer comigo. Claro, tem gente que fala, ai, minha vida é uma merda, assim, tudo acontece de ruim comigo. Mas eu acho que no geral a gente tende a achar que as coisas não estão tão ruins, que podem acontecer coisas boas na nossa vida. E sempre a gente quer sair como o esperto, né? Eu acho que sempre é o outro que foi burro de cair no golpe, é sempre o outro que foi burro de continuar num relacionamento fracassado, sempre é o outro que é burro de continuar num emprego falido. A gente é o esperto e a gente sabe tomar as melhores decisões. É nesse ponto que eu quero colocar. É claro que se você cair num golpe, por exemplo, você vai se achar um puta burro, porque é isso. Logo eu, entendeu? É nessa lógica que eu quero colocar. A gente sempre pensa que a gente tá se dando bem nas coisas, que a gente tá se dando a melhor. E no final, a gente está aberto a tantos erros quanto outras pessoas. A gente subestima a nossa chance de perder e superestima a nossa chance de ganhar. Especialmente quando a gente investe dinheiro, né? Nunca vai acontecer com você. É sempre você, o alecrim dourado, que foi abençoado por Deus e bonito por natureza. É sempre você que vai continuar insistindo no certo e que você sabe o momento perfeito de desistir do que não tá dando mais. Mas às vezes a gente tem que colocar, sabe, para de fazer o quadradinho de 8 e colocar a mão na consciência e se colocar no devido lugar. Provavelmente tem coisas que você tá fazendo que você tá insistindo em coisas que já estão perdidas. É melhor você raciocinar, colocar na balança, fazer aquelas listinhas.
ganhos e perdas. O que você tá ganhando, o que você tá perdendo fazendo aquilo? E aquilo eu tô dizendo, um projeto que pode sim ser parte do seu sonho, mas que aquilo pode estar te dando muito mais peso e muito mais, tá sendo muito mais oneroso do que te dando real uma vantagem, nossa, eu pensei um termo, mas, ai, vocês vão me zoar, mas um gozo de fazer aquilo, sabe? Algo que te dá prazer de fazer aquilo. Às vezes você tá se cansando tanto para realizar aquele suposto sonho, que no final não tá sendo um sonho, gente, porque o sonho ele tem que ser prazeroso, ele pode sim ser feito de sacrifícios e pesos ao longo do caminho, mas ele não pode ser só isso. O sonho ele tem que ser legal de você trilhar ele, sabe? Não, até trilhar uma carreira. É claro que uma carreira não vai ser sempre divertida, legal, e você vai estar sempre sorrindo ao longo daquilo. Mas tem que ter momentos em que você pensa, nossa, é tão legal fazer isso, é isso mesmo que eu quero fazer. Mas se você só olhar o final do caminho e você não perceber o quanto você tá perdendo ao longo do caminho, quando você chegar lá, você vai falar, nossa, é pra isso que eu tô aqui? E no final era melhor você ter raciocinado e falado, nossa, eu tô fazendo uma merda aqui, desistir daquilo e trilhar outro caminho. Nossa, porque você passou tanto tempo fazendo aquilo que aquilo vai valer a pena no final. Às vezes, perder a batalha é vencer uma guerra. Às vezes, você tem que, mesmo doendo, admitir que você perdeu, você vai ter que admitir, gente, deu, sabe? Será que a gente poupar energia agora não vai fazer com que você consiga avançar melhor depois? E aqui eu não tô falando que é abaixar a cabeça. É, às vezes é você preservar recursos e investir nas coisas certas no momento certo. Eu acho que obter sucesso em algo é você escolher as lutas certas e você ter estratégia. E aqui não é discursinho de coach, daqueles caras que falam, seja estrategista, leia aquele Arte da Guerra, leia O Príncipe do Maquiavel e saiba, tá, tá, tá. Não, gente, é você para, às vezes, sabe, parar de andar e olhar para os lados e falar, tá, o que que eu tô ganhando com isso? O que que eu tô perdendo com isso? É esse caminho que eu quero ir mesmo? E o que que eu quero para a partir daqui? E, gente, é uma pergunta genuína que às vezes a gente tem que se fazer de E, e aí você tem que, né, eu tô delimitando isso dentro de um privilégio de você poder parar pra pensar, de você ter o mínimo de ferramentas sociais, cognitivas e de maturidade mesmo, de você saber reconhecer certas coisas ao seu redor e falar, ok, eu quero chegar, sei lá, eu quero virar tal profissão. O caminho que eu tô trilhando agora vai me levar pra esse caminho? Vai me levar pra esse objetivo? Porque às vezes, gente, você tá subindo, tá fazendo uma trilha que não vai subir aquela montanha. Você tá pegando a trilha que vai pra Piraporinha de Bom Jesus e que não vai chegar no Everest, sabe? Parecem coisas muito diferentes e de fato são. Sabe, você, às vezes, saber, olha, acho que eu me passei em tal momento, e você saber recuar, que às vezes você tá indo, sei lá, pra Guarulhos e você queria ir pra Aparecida do Norte. A saída tem uma saída antes, eu acho. Eu tô inventando aqui, eu não sei se a saída é antes, eu sei que você tem que pegar o mesmo caminho. Mas assim, às vezes, você tá pegando a Dutra, você tem que saber a virada certa. Às vezes você tá lá no caminhozinho e você fala, ops, eu devia ter virado à esquerda, não deveria ter ido reto. E você saber, ok, vou dar uns 5 passos antes para virar certo. E é isso, é recalcular o caminho. Às vezes você fala, gente, nem virando certo vai fazer eu chegar naquele negócio. Às vezes é melhor eu parar meu carro, abrir o Google Maps, ver aonde que eu vou ir, e nem que você tenha que voltar para sua casa para você saber aonde você tem que ir e fazer o caminho tudo de novo. Ou fazer o mesmo caminho tudo de novo e falar, não, beleza, eu tava certo mesmo, vamos continuar. Ou você fala, puta merda, não era aqui que eu queria chegar. E você voltar pra sua casa e ir pra outro caminho. Isso não é perder. Isso é a vida, gente. A vida, ela não é.
linear. Eu acho que a gente tem esse pensamento, principalmente cultural, e aí vamos de cientista social de novo. Mais um episódio colocando coisas estruturais aqui. Mas a gente tem esse pensamento muito desenvolvimentista, muito progressista, e progressista não é de ser conservador ou progressista, é de progresso mesmo, de achar que a gente sempre tá indo pra frente, que a gente está sempre evoluindo. Às vezes não, gente, às vezes a gente tá regredindo, às vezes a gente não sai do lugar, e faz parte. Quando a gente pensa que as coisas elas podem estar numa lógica cíclica, que a vida, tem teorias, por exemplo, de pensamento africano, que os filósofos e teóricos discutem que a vida pode ser muito mais uma espiral, em que em certos momentos você vai ter sim semelhanças com coisas que já passou e com coisas que vão acontecer, mas que de certa forma elas se diferem, sabe? E aí eu vou abrir um parênteses, mas acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando a gente pensa numa questão de guerras, por exemplo, as guerras elas acontecem mais ou menos por motivos semelhantes ao longo da história da humanidade, principalmente na história ocidental. Elas aconteceram por mais ou menos os mesmos motivos, sejam eles de recursos territoriais ou até por discursos ideológicos de superioridade, e que de certa forma eles vão se repetindo. Então, a história, e aí historiadores podem complementar o que eu estou dizendo, ela não é sempre diferente, a história, ela se repete de certa forma, ela tá sempre conversando com o que já aconteceu, e a nossa história não tá muito longe disso. A gente tende a repetir certas coisas, e repetir padrões e continuar fazendo algumas coisas, e isso, gente, não é virar uma chavinha que você vai fazer diferente, faz parte da vida. Então, assim, a gente tende a continuar fazendo o que a gente sempre fez. Quando você quer alcançar um objetivo que tá muito diferente do que você quer, do que você normalmente faz, né, eh, você tem que treinar um caminho diferente do que normalmente você faz. E você tem que estar constantemente repensando aquilo e desistindo e abrindo mão de certas coisas para você conseguir conquistar aquilo. Então, no final, é adiar um sonho para você não parar de sonhar ele, mas você saber obter recursos e poder chegar nele de uma forma mais clara e até mais fácil às vezes. Às vezes você tem que parar de tacar tudo que você tá tendo numa fogueira só para você ter fogo e luz, e esperar a fogueira abaixar o fogo, abaixar a chama, para você conseguir pegar mais galho e pegar mais coisas para você manter aquele fogo por mais tempo. Entenderam? É você achar que se você comer tudo de uma vez, o que tá na sua mochila, vai fazer com que você chegue na trilha mais rápido. Não, às vezes é você comer aquilo devagar para que você consiga chegar mais longe. É você ter estratégia para as coisas. É você a gente parar de querer chegar nas coisas rápido demais pra gente chegar nas coisas no momento certo. Porque assim, gente, toda escolha, ela tem um custo de oportunidades. É um conceito básico de que quando você está escolhendo algo, você está abrindo mão de muitas outras coisas. A gente nunca está escolhendo algo, a gente sempre está abrindo mão. A gente não está escolhendo outras coisas. Quando você decide comer arroz, feijão e bife no almoço, você está deixando de comer arroz, feijão e frango, macarrão, lagosta, sushi, hambúrguer, pizza, entenderam? Você tá deixando de comer outras coisas. E não significa que você, primeiro, comer arroz, feijão e bife é a melhor escolha para chegar né, para ter a melhor refeição, ou que comer qualquer uma dessas coisas, ou todas essas coisas, vai fazer com que você consiga o seu objetivo também. A gente tá sempre se ocupando de tempo, dinheiro, energia que tanto poderiam estar sendo usados para outras coisas mais alinhadas com o que você quer e que talvez poderiam ser a melhor decisão para seguir, ou que às vezes de fato são a melhor coisa para seguir. Às vezes a gente não sabe se aquela é a melhor escolha, às vezes é um tiro no escuro e às vezes a gente conscientemente toma aquela decisão sabendo que muitas vezes a gente tá insistindo em alguma coisa
que era melhor não fazer. E eu não sei se eu estou sendo confuso, se isso está fazendo sentido de alguma forma, mas na minha cabeça tá fazendo sentido. Então, no final, a minha mensagem é entender que nem tudo dá certo no nosso tempo e do nosso jeito. Entender que às vezes a gente precisa ter uma leitura das coisas e do contexto para saber o que a gente tem que fazer. E, ai, gente, eu citei o Maquiavel, mas eu vou ter que deitar numa coisa dele, que é o conceito de fortuna e virtude. Que basicamente ele fala, né, que é a fortuna e a virtude, que é o momento certo com recursos adequados. Às vezes é você pegar o que você tem e esperar um pouco ou ir andando devagarzinho para quando você vê, ah, beleza, olha, surgiu essa oportunidade e eu tenho os recursos para atender essa oportunidade e você aproveitar ela, entenderam? Às vezes é você andar um pouco mais devagar com o seu carro para você prestar atenção no caminho ao redor. Para você, ao invés de sair correndo a 200 km/h e só ir pá, 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 indo no caminho que você acha que é o certo, e você ir a 50 por hora na marginal, pá, 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 pá. Olha, tem esse caminho aqui, eu acho que esse caminho é bom, ele me parece certo. Tô olhando aqui no Waze, mas acho que é esse caminho aqui mesmo. E você virar. Que se você tivesse a 200 por hora, você não ia ver aquele caminho. Entenderam? Então às vezes você se recolher, ter um pouquinho mais de estratégia e planejar as coisas um pouco mais. A gente tá num pensamento hoje muito imediatista e a gente acha que tudo é pra hoje, é pra agora e que agora eu consigo ter tudo do mundo. Às vezes não, gente. Às vezes, hoje, por exemplo, para realizar certas coisas que eu quero na minha vida, hoje não necessariamente eu consigo. Eu preciso obter mais conhecimento, eu preciso obter outros recursos, ter um pouco mais de perspectiva daquilo, tanto para ver se é aquilo que eu quero mesmo. Então, eu preciso ter uma visão um pouco mais panorâmica e para que eu consiga tanto mudar de perspectiva ou confirmar minha perspectiva de que é aquilo mesmo. Para que, voltando ao que eu tinha comentado antes, eu perceba que eu não perdi tempo nesse caminho que eu tô trilhando, ou eu perceber que, tipo, nossa, eu perdi tempo indo devagar em algo que eu poderia ter acelerado um pouco mais, mas que eu fui devagar porque eu queria ter certeza de que era aquilo mesmo. Que eu sou uma pessoa um pouco pé no chão e às vezes um pouco lento de. Eu quero ter muita certeza naquilo para que eu continue fazendo aquilo. Então eu preciso saber que, não, beleza, eu acho que é isso mesmo para eu continuar indo. E alguns chamariam isso de insegurança. E eu acho que eu sou um pouco inseguro em algumas coisas de. Eu não sei, não, tipo, se você me dá A e B, eu sei o que que eu quero entre A e B. Mas quando você tem muitas opções, eu gosto de dar um passo atrás e falar, ok, o que que eu acho que vai me fazer chegar ou que vai me fazer perder menos coisas? E eu vejo pessoas como, por exemplo, a minha irmã, que ela sabe muito bem aonde, ou ao menos ela parece saber muito bem onde ela quer chegar, e ela vai. E eu valorizo muito pessoas que vão, que simplesmente bota o pé no freio e sabe que 200 por hora ela vai saber a hora de virar. Mas eu acho que eu preciso ir a 50 por hora na marginal para eu saber a hora de virar. E aqui não tem errado e certo, sabe? Eu valorizo ela, mas eu acho que o meu jeito também tem o seu valor, entendeu? E eu acho que é tudo sobre perspectiva. Pra eu me sentir seguro, e aí eu tô falando pra qualquer um de vocês, tem gente que vai precisar parar o carro pra saber se vai virar ou continuar reto. Tem gente que vai saber que é pra seguir reto e só acelerar. Tem gente que vai saber que é pra virar e vai acelerar e vai saber virar. E tem gente que nem eu que vai a 50 por hora e vai decidindo. E nenhum desses passos é mais válido ou menos válido do que outros. Você ser decidido em alguma coisa não necessariamente te dá validação de que você está no caminho certo, e ao mesmo tempo você ser inseguro e indeciso não significa que você vai escolher o caminho errado. E também não te dá a garantia de que você vai escolher o caminho certo.
é tudo sobre caminho. Então, quando eu digo que as coisas são um pouco mais complexas, é nisso que eu tô colocando. Às vezes você vai ter que recuar para você colocar as coisas em perspectiva. Às vezes você vai ter que simplesmente abrir mão e falar, ok, isso aqui não tá dando certo, vamos. Ou jogar tudo pro ar e começar uma coisa nova de novo. Ou você utilizar aquilo parcialmente. Ou você. Não, beleza, com o que eu tenho aqui, dá pra continuar. Dá pra recalcular a rota aqui. Às vezes você vai ter que dar um passo pra trás, às vezes você vai ter que dar um passo pra frente, às vezes você vai ter que dar 10 passos pra trás, 20, ou às vezes você vai ter que dar um passo pra direita, um passo pra esquerda. Então, assim, gente, projetos difíceis são normais, mas existe uma diferença entre você ter um esforço significativo e um desgaste permanente. É, E aqui eu tô falando que se alguma coisa te dá ansiedade constantemente, te dá exaustão, ou faz você sentir que você perdeu um sentido, então pode não ser que você esteja crescendo mais, pode ser só que você está se desgastando. A gente tem que saber reconhecer quando aquilo está te dando um esforço prazeroso, em que você tá se desgastando, mas você entende que aquilo tá te dando sentido, ou quando você só tá insistindo naquilo porque você é teimoso e cabeça dura. Você tentar alguma coisa sempre da mesma forma não é determinação, é uma insistência burra, é teimosia. Nossa, esse burra foi com, né, vontade. E você continuar em alguma coisa só pra você não admitir derrota não é uma coisa boa. Você admitir fraqueza não é necessariamente você ser fraco, é você falar agora não dá, mas alguma hora eu vou conseguir. Algumas pessoas precisaram terminar uma faculdade que elas não gostavam, só porque não tinha oportunidade de continuar de fazer outra faculdade, mas que utilizaram aquele conhecimento dessa faculdade para fazer que realmente dava prazer para elas, ou que se formaram em alguma coisa, sei lá, o sonho da pessoa era fazer enfermagem, mas não dava para fazer enfermagem naquele momento, então ela fez administração, trabalhou com administração, conseguiu dinheiro, conseguiu recursos para poder fazer a tão sonhada faculdade de enfermagem. Tem gente que vai conseguir, vai entender que a administração não tá dando certo, vai abandonar e vai começar a enfermagem. Tem gente que entrou em administração e falou: não, enfermagem é melhor e vai sair logo de cara. Tem gente que vai ficar 20 anos em administração porque falou: ai, já terminei a faculdade, já tô aqui, mas o sonho sempre foi ter enfermagem e talvez nunca faça enfermagem. E nenhum desses caminhos é mais válido do que um ou outro. As pessoas têm decisões diferentes e talvez a pessoa continuar em administração por 20, 30 anos, ela encontra algum sentido naquilo. E não necessaria. Nossa, eu cheguei aqui num negócio, né? Às vezes a gente acha que a gente tá num caminho que não é o que a gente quer, mas que de alguma forma vai fazer com que a gente chegue naquele caminho. E às vezes o caminho que a gente tá trilhando é o certo. Tem isso também, né? E aí eu falo até de uma experiência que surgiu aqui na minha cabeça. Quando eu acho que eu já citei aqui no podcast, né? A minha primeira opção de faculdade. Nossa, gente, eu cito. Quem ouve esse podcast e é um pouco mais velho deve estar falando: ah, esse moleque cita umas coisinhas tão. Ah, é probleminha de jovem. Mas, gente, é o problema que eu tenho, desculpa. Eu queria fazer biologia. E quando eu não consegui passar em biologia, por muito pouco, e ao invés de ir na biologia de novo, eu falei, não, eu vou fazer sociais, que era algo que eu gostava e era uma segunda opção. E eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer sociais, quando eu terminar, eu posso fazer uma pós que une, né, biologia e sociais. Inclusive, acho que eu já citei aqui no podcast, né, da antropologia física, por exemplo, que une os dois. E eu percebi que o que eu gostava em biologia tinha em sociais. E foi a melhor coisa que eu fiz foi escolher sociais. E é exatamente isso, né? No final, eu achava que eu estava trilhando um caminho que ia me levar para o que eu queria, mas eu sempre estava no caminho certo.
E o caminho que eu trilhei, eu falei, nossa, depois eu cheguei à conclusão, eu falei, cara, eu fui muito esperto, porque no final eu estava fazendo alguma coisa que eu conscientemente achava que não era necessariamente o que eu queria, mas ia me levar pra algum lugar, e no final eu estava fazendo exatamente o que eu queria. É bizarro como a nossa cabeça é, né? Porque eu estava pensando, ai, eu não vou perder necessariamente o que eu tô fazendo aqui, mas no final me levou exatamente para o que eu queria. E hoje eu penso, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz foi escolher sociais. É interessante, né, como as coisas são. Às vezes né, quem acredita em Deus vai falar, ai, Deus escreve certo por linhas tortas. E no final, às vezes as coisas podem ser sim, assim. Às vezes o caminho que a gente tá escrevendo é realmente uma linha torta que não leva pra lugar nenhum. Mas às vezes a gente consegue achar talvez certo sentido naquilo, né? Pode ser que se eu, né, tivesse conseguido passar em biologia, eu achasse de fato o sentido que eu queria naquilo e que eu nunca teria cogitado sociais. Poderia ter falado, não, é biologia mesmo que eu quero. Ou de alguma forma poderia ter falado, nossa, eu deveria ter escolhido sociais mesmo. Biologia realmente não era o que eu queria. Ou eu poderia ter falado, ai, mas eu já tô aqui, né? E eu achasse de fato um certo sentido em continuar fazendo biologia. É interessante como algumas coisas funcionam, né? Pode ser que algumas outras pessoas falem, nossa, ele chegou a essa conclusão agora. Sim, gente. Não necessariamente agora, né? Mas acho que botar isso pra fora dá um tom diferente, né? Acho que a gente verbalizar certas coisas, dá um estalo na cabeça e pode colocar que às vezes a gente só tá trilhando um caminho que a gente pode não saber necessariamente o que a gente tá fazendo, ou pode ser que a gente no final tá sabendo bem o que a gente tá fazendo, só que a gente é inseguro, não é seguro o suficiente, né? Tá muito inseguro para admitir que a gente tá certo. Enfim, pra, né, não perder a essência desse podcast, que é citar algumas fontes, mas também jogar um pouco pro ar a total tecnicidade, não sei nem se essa palavra existe, mas não deixei esse podcast muito formal, porque no final, gente, eu sou Gen Z, a gente não faz as coisas tão sérias assim. Eu perguntei pro chat GPT, chat, me dê dicas de como perceber se eu estou indo no caminho certo e que provavelmente eu deveria desistir de alguma coisa que eu estou fazendo. E o chat me deu. Quantas dicas eu pedi? Me deu 5 dicas, boa. O bruto tá de quase 40 minutos, vai dar bom. Ele me falou: Sedzinho, faça o teste dos 6 meses. Pergunte a si mesmo: se eu continuar exatamente como eu estou hoje, onde isso vai estar em 6 meses? Se a resposta for no mesmo lugar, pior ou sem nenhuma mudança real, talvez o caminho não esteja funcionando. E a verdade, gente, as coisas elas tendem a permanecer da mesma forma se você continuar fazendo as mesmas coisas, né? Já dizia a Rihanna, same old mistakes, né? Os mesmos velhos erros. E aí eu vou colocar a questão de relacionamento, porque eu já falei muito de projetinhos aqui. Eu quero dar o lacre de relacionamentos hoje, que eu acho que muita gente dá o lacre, eu também quero dar o meu lacre de relacionamento. Se você tá no relacionamento com uma pessoa que, ai, mas ele vai mudar. Se essa pessoa continuar fazendo a mesma coisa que ela tá fazendo hoje, 6 meses consecutivos, assim, pá, 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 aquilo vai ser ok pra você? Se for ok, você fala, não, beleza, eu aguento o rojão. Tá ótimo, continua, minha filha, meu filho, minha filha. Mas se você pensar, puta merda, isso vai ser um inferno se continuar 6 meses disso. Você passa a chave, tira, dá na mão dessa pessoa, ou você joga a chave fora pra ninguém mais achar a chave desse portão e falar, espero que ninguém te encontre mais, seu desgraçado. Ou você simplesmente vira as costas e vai embora, sei lá. Mas, sabe, saiba a hora de desistir. Tipo, gente, é melhor eu desistir agora do que continuar 6 meses nessa porcaria e me desgastar mais. E as coisas, elas não tendem a mudar, galera. Sinto muito, mas as coisas. Assim, a vida é dinâmica,
Mas é como eu falei, né? Espiral. As coisas vão mudar, mas não tão tá assim. Então vamos ter um pouco de calma. Segunda dica do chat. Pare por um tempo e veja se você sente falta. Faça um afastamento temporário. Então, né, tipo, você tá, sei lá, você tá achando que você tá abalando, fazendo lá uma dietinha de tomar limão com vinagre todo dia de manhã, porque você acha que aquilo tá te dando menos fome. Se você parar de fazer isso por uma semana, por um mês, o que acontece? É que eu tô dando um exemplo bem besta. Se você tá tomando, né, vinagre com limão todo dia, você acha que tá te dando saciedade? Se você parar por uma semana, aquilo mudou alguma coisa? Se não mudou nada, provavelmente aquilo não tava te dando resultado nenhum. É o clássico, né? Eu trabalho com processos, gente. Não processo judicial, mas tipo processos, né? De processos empresariais, né? Ai, isso aqui começa desse jeito, faz tal coisa, tipo, sei lá, processo de fechamento financeiro, fechamento contábil, essas coisas. Se a pessoa sempre envia uma planilha por e-mail para um time, ela nunca obtém resposta desse time, mas todo mês ela envia a planilha para esse time. Tá, se você para de enviar planilha para esse time, acontece alguma coisa? Ah, eu parei de enviar e não aconteceu nada. Então você estava enviando essa planilha para esse time para nada. Agora, não, eu parei de enviar e. Ai, vieram reclamar, tal. Beleza, então aquilo é relevante para o processo. Você parou e não deu resultado nenhum? Não deu problema nenhum? Minha filha, então você para de fazer. É isso que eu tô falando, entendeu? Se você parar de fazer aquilo por um mês, uma semana, ou até mesmo um dia, aquilo realmente vai mudar alguma coisa? Ou até, aqui a gente tá falando uma questão de prazer ou alívio, né? Se você parar de fazer alguma coisa que você acha que você vai sentir falta daquilo, tipo, eu vou parar de enviar mensagem para uma pessoa que não tá me dando bola. Se você para de mandar mensagem, aquilo vai te dar alívio? Ou vai te dar saudade? Pode ser que no início te dê saudade, mas depois você perceba que você tava gastando tempo em alguma coisa que não ia ter futuro também. Então é muito isso que eu tô falando, tipo, para de fazer aquilo e vê o que que aquilo vai acontecer. Ai, beleza, parei de mandar mensagem pro contatinho, o contatinho falando, oi, sumida, nossa, eu tô com saudade de falar com você. Ou tipo, ai, amiga, parei, para de mandar mensagem, tá tudo bem? Sabe, se sentirem falta, se você percebe que aquilo era importante pra você, então provavelmente você deveria continuar fazendo. Agora aquilo não mudou merda nenhuma, então, né, faz sentido você parar. Terceira dica do chat. Pergunte para 3 pessoas sinceras. Às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente não consegue enxergar uma situação. É isso que eu tô falando da gente ter uma visão panorâmica das coisas. Escolha 3 pessoas que sejam honestas e te conheçam bem e pergunta alguma coisa simples. Você acha que eu tô insistindo demais nisso? Se as pessoas percebem o mesmo padrão, então vale a pena repetir, vale a pena você repetir, ó, vale a pena você refletir sobre aquilo. Então, pergunta para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga, pergunta para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, para a pessoa com quem você se relaciona, para as pessoas com quem você se relaciona, ou até para alguma pessoa que você se inspira, né? Você acha que eu tô insistindo demais nessa coisa? Você acha que eu deveria parar ou eu deveria continuar? Se a pessoa falar, olha, eu percebi que desde que você começou a fazer isso, você anda muito estressada. Ou, eu acho que você mudou muito e não foi pra melhor. Ou, eu acho que você mudou muito, acho que aquilo tá te edificando. Então pergunta, às vezes as pessoas que estão próximas de você te conhecem melhor do que você acha. Então é importante a gente vive em sociedade e a sociedade sabe reconhecer algumas coisas também. Quarta dica: compare energia gasta versus retorno real. Que é o que eu tava falando, né, gente? Você pega o velhinho papel ou um celular, um bloco de notas e anote 2 coisas. Energia que você gasta, seja tempo, dinheiro, estresse, esforço e o retorno que você recebe. Então, seja aprendizado, satisfação, resultados, oportunidades. Se o investimento é muito maior do que o retorno, pode ser um sinal de que está na hora de você encerrar isso. Porque é isso, gente. Se você tá gastando, é o claro déficit. Se você tá tendo mais gasto do que aquilo, o seu negócio não tá sendo rentável. Você tem que ter um superávit, viu? Agora, nota de uma mente confusa não é só dicas de vida. É dicas, olha, como se eu fosse um grande mentor.
Mas não é só. A gente também tem conceitos econômicos aqui. Quem diria, né? Que um cientista social sabe falar de economia também. Você tem que ter um superávit. Você tem que ter ganho com aquilo. Se você não tá ganhando, ou ninguém está ganhando, é aquele discurso da Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. No final, todo mundo vai perder. Nesse discurso ela tava certa. Quinta dica. Imagine que você já abandonou aquilo. Eu acho essa dica bem boa. Faça um exercício mental simples. Imagina que você decidiu abandonar isso hoje. E observe a sua reação interna. Você se sentiu livre, você sentiu medo, você sentiu tristeza, alívio. Se a primeira sensação for alívio ou leveza, muitas vezes o corpo já está pedindo essa decisão. Às vezes, desistir não significa perder, significa simplesmente parar de insistir em algo que já acabou. E eu acho que isso se aplica muito a relacionamento, né? Se você pensa em terminar com aquela pessoa e aquilo te dá uma certa felicidade, aquilo já acabou, galera. Você só tá insistindo em. Você só tá chutando cachorro morto. Para e. Nossa, inclusive, que termo ruim. Acabei de parar pra pensar. Gente, meio mórbido, né? Mas enfim. Se eu terminar com meu namorado hoje, eu vou me sentir tão livre. Vou me sentir tão bem. Talvez eu deveria terminar. Ou tipo, ai, eu acho que eu ia me sentir bem. Ai, mas eu ia sentir tanta falta dos momentos que a gente tem. Eu gosto de quando ele faz isso. Você se sente livre, mas você percebe que depois você listou tantas coisas boas. E você colocar na balança, essa liberdade pesa mais pra você do que essas outras coisas. E essas outras coisas também são tão relevantes assim, pode ser que você só esteja dando justificativa para que você continue permanecendo num erro, ou que você tá achando que você tá tendo uma falsa perspectiva de que se você continuar, que você parar com aquele relacionamento, você vai ter uma liberdade de pessoa solteira, uau! E que no final não é tudo isso também, que você gosta do chamiguinho. Então no final você pesar e você ponderar. E aí você pode aplicar as outras dicas que o chat GPT deu aqui. Então, é isso, gente. Acho que foi isso. Eu acho que esse foi um episódio mais curto e um pouco mais confuso do que o geral. Mas é isso, gente. Isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouco a cabeça de vocês ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Nota de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até lá. Tchau, galera. Tchau.